qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás teu próximo como a ti mesmo. Versículo conhecido, famoso, todos nós sabemos de cor. Amar ao próximo. Por que amar ao próximo está envolvido a gente viver bem? Primeiramente, a gente precisa entender qual que é o nosso critério de viver bem. Porque quando a gente define qual é o critério de viver bem, a gente define se a gente está vivendo bem ou não. Para algumas pessoas, viver bem vai ser ter dinheiro na conta. Então, para essa pessoa, resumidamente, ter dinheiro na conta é o suficiente. Para algumas pessoas, viver bem é que a sua casa, a sua família esteja protegida. Então, se tá tudo bem com a sua casa e sua família, o restante não importa. Estou vivendo bem. Só que se a gente for a fundo e a gente perguntar para essa pessoa verdadeiramente e ela responder verdadeiramente, pelo evangelho, nós entendemos que ela não está vivendo bem. Porque os parâmetros para viver bem, eles não estão condicionados a este mundo. E eles não são fixos a este mundo. Ou seja, não tem como viver bem coligando a nossa vida apenas com as coisas dessa terra, com as coisas naturais, com as coisas materiais, com as coisas que são tangíveis, visíveis, compráveis, negociáveis. Uma das coisas que nós menos temos hoje são pessoas saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas com o seu emocional, com o seu sentimental, com o seu espiritual equilibrado, pessoas que você consegue conversar, pessoas que você consegue entrar em assuntos delicados, que você consegue ter uma conversa ampla, uma conversa séria, uma conversa profunda. Tanto que nós temos hoje nas igrejas muitos assuntos que não são debatidos e não são conversados por imaturidade de quem ouve, não de quem fala. Então esse é o parâmetro de viver bem. Olhar para Jesus e entender o que em Jesus está o critério de viver bem ou não. Um outro princípio é que fora de Jesus não existe vida. Existe sobrevivência. Não tem como viver se não estiver em Cristo. Não há essa possibilidade. E não é o Felipe que está falando isso, é a palavra. Se nós queremos piamente no Evangelho, nós queremos nessa verdade viva, que não tem como estar vivo literalmente se não estiver em Cristo. Porque vida, de fato, Jesus chega e fala: eu sou. Não é eu tenho. Porque se Jesus tivesse, ele podia dar pra você, você pegava e ia embora sem. Jesus. Só que quando ele fala eu sou a vida, ele tá falando, para ter vida, eu tenho que estar junto. Então nós temos que olhar para Jesus para entender se estamos vivendo bem ou não. O que Jesus define como viver bem? O que Jesus prioriza? Jesus viveu bem? Quais são os critérios? Ter saúde, ter casa, ter emprego. E quando nós olhamos para Jesus, um dos princípios, um dos ensinamentos, é o que nós acabamos de ler aqui. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você se ama. Ok, Deus está acima de qualquer coisa, deve estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Isso é um princípio, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o próximo. Amar o seu próximo como você se ama. Quando a gente ouve essa frase, primeiro que isso parece um absurdo, porque a gente se ama muito. A gente se ama muito. A gente se gosta muito. A gente se prioriza muito. É muito difícil, racionalmente, fazer essa conta. Eu amar você da mesma forma. Jesus não manda amar parecido. Ele manda amar igual ao quanto você se ama. Humanamente, isso é impossível de fazer. Eu te entregar aquilo que eu entrego pra mim. Eu pensar em você na mesma medida que eu penso em mim. Na mesma régua, na mesma balança. Quão difícil isso é de fazer. Muito. Só que dentro de Jesus é possível. Por quê? A primeira verdade que a gente entende aqui é o seguinte: nós temos que se amar. É impossível amar o próximo se nós não nos amamos. Quando Jesus fala isso, ele tá falando basicamente o seguinte: você vai entregar aquilo que tem. Se você se ama pouco, você pode amar o próximo pouco. Porque Jesus não coloca quantidade, Jesus não parametriza. Ele manda você amar igual a se ama. Ou seja, se amar está dentro deste princípio de viver bem. Hoje, é muito mais fácil as pessoas listarem os seus defeitos do que os seus benefícios, do que as suas qualidades. Porque a gente está preso aos nossos defeitos, a querer validação, a querer aprovação das pessoas. E isso faz a gente focar nos nossos defeitos. Então, quando Jesus ele dá esse ensinamento e esse princípio, a primeira coisa que ele está falando pra gente é: se amem, se olhem no espelho e enxergue valor, enxergue graça. Mas agora, por que nós vamos nos amar também é uma questão. Porque eu não posso me amar simplesmente pelas minhas qualidades como pessoa. Eu não posso me amar simplesmente porque eu sei tocar um instrumento, pela minha aparência, pelo meu cargo, pela minha liderança, pela minha unção. Porque se o meu parâmetro de amor a si próprio é este, eu tenho uma tendência à soberba e ao egocentrismo enorme. Porque eu me amo por aquilo que eu sou, eu me amo por aquilo que eu tenho, e eu me amo por aquilo que eu faço. E o dia que eu não tiver? Por isso que tem gente que perde liderança e entra em depressão.
que perde cargo e entra em depressão, que perde alguma coisa e a sua vida acaba. Se qualquer coisa na nossa vida, se for tirada de nós, acabar a nossa vida, é porque a nossa vida não está em Jesus. Porque pela palavra nós entendemos que nós podemos perder tudo. E se ele for a rocha, continuamos de pé. Então este é o princípio. Porque se amar, aí tá o X. Não é por aquilo que eu faço, por aquilo que tenho, por aquilo que sou. Eu me amo porque ele me amou primeiro. Eu me amo porque quando eu olho pra mim, eu tô olhando pro sacrifício de Jesus. Quando eu olho no espelho, não é qualquer ser humano. É o alvo de Jesus na cruz. É o favor de Deus, é por aquilo que ele entregou o seu filho. Então isso faz eu entender o meu valor, faz eu me amar, faz eu entender o meu papel no mundo. Nós contribuímos para o sacrifício de Jesus de duas formas. Ou como os rendidos, ou como os condenados. Então este é o primeiro princípio, se ame. Se ame por quê? Por aquilo que eu faço, tenho e sou? Não. Se ame porque Jesus te amou primeiro. Porque a palavra diz que o Cordeiro foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse haja luz, ele sabia o nosso nome, ele sabia a nossa história, ele sabia desse dia, ele sabia disso. Então nós não somos insignificantes para Deus. Nós temos valor e somos amados. E por isso nós nos amamos. E aí nós viramos a chave. Porque quando nós nos amamos, eu consigo olhar pra você e entender que o amor que me encontrou também te encontrou. Eu consigo olhar pra cruz, olhar pra mim, olhar pra você e conseguir encontrar uma coligação entre todas as coisas. Já parou pra pensar isso? Que se você pode encontrar qualquer ser humano de qualquer país, qualquer raça, qualquer etnia, qualquer cultura, existe uma conexão entre vocês. Vocês são alvo da cruz. Vocês são alvo do mesmo amor. Aí é possível amar o próximo como a si mesmo. Porque eu me amo, porque eu conheci o meu valor, porque eu conheci o que Deus e Jesus fizeram por mim. E agora eu consigo olhar pra você e te entregar o que eu tenho. O amor que eu tenho por mim mesmo. E além disso, olhar pra você e encontrar o mesmo amor que eu encontrei em mim. A mesma medida. Você é tão importante quanto eu. Porque Jesus não derramou 10 litros de sangue por mim e 1 ml por você. Não existem mais santos, não existem mais alcançados pela cruz. Jesus é o sacrifício que encontrou a ovelha perdida de uma vez por todas. Nós somos a ovelha perdida. E quando ele morre na cruz, ele encontra. Encontra quem? Todos. Todos que se permitem ser achados. Difícil amar o próximo? Difícil quando você não entendeu o seu amor por Jesus. E o amor de Jesus por você. Difícil amar o próximo? Difícil quando você não se ama. Difícil quando a sua medida é olho por olho e dente por dente. E essa medida não é uma medida de agressão. Essa medida é uma medida de justiça. Quando a palavra fala sobre olho por olho e dente por dente, está dizendo o seguinte: se alguém feriu o seu olho, não vai matar ele. Você fere o olho também. Se alguém arrancou o seu dente, você não dá um murro, você fere o dente. Então é um ensinamento de justiça. Só que o parâmetro de Jesus não é a justiça, é o amor. Porque até a justiça pode matar. Agora, o amor te faz morrer por alguém que não merece, que não é digno, que não é justo e que muitas vezes não fez nada por você. Mas por que você faz? Porque você entendeu que você já foi amado. Quem tem carência de amor não consegue entregar amor. Não consegue. Amar ao próximo sem ter amor a si, carência com déficit de amor, é impossível. Impossível. E quem tentar fazer isso vai entrar numa dor mais difícil ainda, que é tentar tirar de dentro algo que não tá lá. Agora, quando você para a sua vida, para a sua correria, olha no espelho e fala: eu não sou qualquer um. Eu não sou um funcionário. Eu não sou um membro de igreja. Eu não sou um cargo. Eu não sou um título. Eu sou filho do Deus vivo. Resultado da cruz. Alvo da cruz. Aí você se ama automaticamente. E aí sim, você pode sair no mundo afora, amando, entregando aquilo que você recebeu na cruz e em Jesus. Então amar ao próximo não é uma escolha. É um processo. É um processo que gera escolha, é um processo que gera opção, é um processo que gera possibilidade. Mas que começa na gente. Tendo primeiro para depois entregar. Amar quem? Quem está próximo. O bom samaritano parou por quê? Porque ele percebeu e tomou uma atitude. Então, primeiro, veja quem está próximo de você. Deus não vai te dar um mundo para você abraçar enquanto você não abraçar a sua realidade. Quem você encontra no dia a dia. Quem você pode ser voz de Deus, às vezes nem mesmo falando. Este é o seu primeiro propósito. Este é o seu próximo. Porque para pensar, é uma questão lógica. Se todos amarem quem está próximo, todos serão amados. Simples a conta. Então ame quem está próximo. Nos amemos. Nos amemos porque nós não estamos juntos por uma questão simplesmente da sorte. Existe um propósito, até mesmo no lugar, no bairro que nós nascemos. Então é amar quem está próximo. E este próximo pode ser pessoas que não gostem da gente, que não nos agradam, que nunca fizeram nada por nós. Mas qual o critério? Ama quem te ama? Ama quem é justo? Ama quem é bom? Ama quem merece? Ama quem está próximo. Tá próximo?
temos que amar. Independente de quem seja. Independente do que fez. E independente que você mereça ou não. Porque se o critério é merecimento, a gente já tá fora do jogo.